internautas. Estamos aqui para apresentar mais um programa e no programa de hoje falaremos sobre o reino de Deus e a semelhança que ele tem com a criança. E o porquê de nós sermos semelhantes a uma criança. E aí, padre? Então, meus amigos internautas, concluindo esse assunto sobre o reino de Deus, mesmo sabendo que ele não se esgota, porque quanto mais você fala, mais assunto você tem a discutir a respeito desse tema, né? Hoje nós vamos enfocar sobre o reino de Deus um assunto que é muito interessante, que é quando Jesus fala que o reino de Deus é semelhante às crianças. Deixai vir mim as criancinhas, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 14. Por que Jesus faz essa comparação do reino de Deus com as crianças? Meu caro internauta, é importante que a gente saiba que Jesus conhece o mais íntimo dos nossos corações. Deus nos conhece todo o nosso ser, toda a nossa vida, todo o nosso agir, né? Então ele conhece muito bem as crianças, ele sabe muito bem quem são as crianças. Então as crianças, elas são puras, elas são simples, né? E para ir para o reino de Deus, pertencer ao reino de Deus, é necessário que a gente seja também semelhante às crianças na sua pureza e na sua simplicidade, né? Depois também a criança, ela cresce, né? O reino de Deus, ele se desenvolve como uma criança. Nunca está acabado, nunca está realizado. A realização do reino de Deus só acontecerá na sua vinda, quando ele concluirá o reino de Deus aqui neste mundo, e assim iremos todos para o reino definitivo, né? Então as crianças são semelhantes ao reino, porque elas possuem características puras e simples. São estas que Deus está esperando também de nós, essas características, né? Por exemplo, dependência. Elas são dependentes de seus pais. Toda criança é dependente de seus pais. Nós também devemos ser dependentes do nosso Pai Eterno. Quando o cristão se envereda por caminhos que não são condizentes com a nossa fé, aquilo que não agrada a Deus, quando ele se torna autossuficiente, então ele não é dependente de Deus. Isso aqui é interessante. Toda criança é dependente de seus pais, é dependente dos seus professores, né? Então nós devemos ser dependentes de Deus. Recorrer a Deus a todo instante na nossa vida. Todo o nosso agir, todo o nosso ser deveria ser nessa semelhança às crianças, nessa dependência a Deus Pai. Depois, as crianças, elas são confiantes aos seus pais, né? Elas confiam nos seus pais e confia muito, né? Pai, eu posso fazer isso, mãe, eu posso fazer isso. Então, se os pais dizer sim, então elas fazem. Se dizer não, elas não fazem. Então, a mesma coisa deveria ser nós. Confiar nesse Deus. Oh, meu caro internauta, como é importante a gente confiar em Deus. Essa confiança em Deus é o que a gente chama de fé. Você tem que centralizar a sua fé em Deus, para que assim, confiante nesse Deus, você possa ser uma pessoa destemida, uma pessoa evangelizadora, ou seja, uma pessoa realmente de Deus.
Então, a criança, ela tem toda a confiança nos seus pais. E nós devemos ter toda a confiança no nosso Pai, que é o Pai dos céus. Depois, outra característica é a humildade. Né? As crianças são humildes, meu Deus do céu. Né? Todas as crianças são humildes. O reino dos céus pertence àqueles que são humildes, né? E humildade, quando a gente fala de humildade, não é no sentido de ser bobo, não. Humildade é no sentido da pessoa que está pronta a servir o outro, meu caro irmão. Então seja você humilde como uma criança é humilde, para você pertencer ao reino dos céus, né? E outra característica que a gente poderia identificar nas crianças é o despreendimento. A criança é desprendida de tudo, né? Nós devemos ser também desprendidos de tudo. O apego não leva a nada. Gente apegada, gente ranzinza, gente que é incapaz de partilhar com o irmão, esse não faz parte do reino de Deus, né? Então, o reino de Deus é semelhante a uma criança no sentido de que ela é despreendida de tudo, né? Depois, terminando essas características, que poderia falar ainda muito as outras características das crianças, semelhante ao reino de Deus, né? É a alegria. Toda criança é alegre, né? Nós devemos também manter a nossa alegria com a presença de Deus. Eu devo ser uma pessoa alegre, porque eu tenho Deus no meu coração. Mesmo com as minhas dificuldades do meu dia a dia, a minha cruz, né? Mas se eu tenho Deus presente na minha vida, então eu devo ser alegre, porque a presença de Deus deve ser a alegria em minha vida. Então, felizes por estar com Ele, por estar presente a Deus, né? Então, Deus quer que sejamos como crianças, pois os que são semelhantes a elas pertencem ao reino de Deus. Então, olhemos para as crianças na sua simplicidade, na sua dependência aos pais, na sua confiança, na sua humildade, no seu desprendimento, na sua alegria e tantas outras características, e vamos fazer isso no nosso dia a dia para pertencermos ao reino de Deus. Então a vocês, fica aqui o meu abraço e até o próximo programa.